todo novo começo vem do fim de outro começo. Então, estou muito curiosa para saber como que você saiu dessa conversa com a sua amiga para conseguir seu primeiro trabalho no corporativo. Vamos lá. Que adendo bom que você fez, que minha amiga me deu o eu posso. Vou até mandar uma mensagem pra ela quando a gente acabar aqui. Ela merece uma mensagem de obrigada por ter me devolvido o bastão do eu posso. Bom, fico incomodada. A minha sorte foi que eu trabalhava com uma família americana na parte da manhã e uma família holandesa na parte da tarde. Acontece que fico incomodada, começo meio que conversar com eles, mas nem tanto. E a minha incomodação, eu acredito muito nisso, que quando a gente toma uma decisão, Deus vai e ajuda a gente na decisão que a gente tomou. Eu já tinha tomado a decisão de que tava me incomodando e que eu não queria aquilo para longo termo. E a família holandesa decide ir embora. E aí eu perderia um emprego. Aquela coisa, a gente trabalhava para se sustentar, não era nem para esbanjar, era para se sustentar e pagar o nosso processo. Falei, ixi, vou ficar sem trabalho. E o Eliseu, de novo, sentou comigo, falou, vamos lá. A meu pensamento já estava em procurar outra família. E o Eliseu senta comigo de novo e fala, por que não sair? Por que você já não tenta um trabalho? Você já não tá feliz, tá incomodada, deita que não vai ter essa família, fica na outra meio período, vai procurar trabalho. Eu falei, ele não, eu aguento 2 meses. Ele segurava as pontas, tipo, da casa, o orçamento. Então, você tem 2 meses pra conseguir trabalho. E eu falei, bom, eu tenho um tempo bom. E a minha família da manhã, que era a família americana, minha família até hoje, a gente se vê todo mês, eu fui contar pra ela. Eu falei, ela chama Denine. Eu falei, Denine, eu quero trabalhar no corporativo. Eu quero voltar. Eu quero ajudar. Ela falou assim, por favor, eu nunca entendi. Você fala inglês bem, você tem documentos, você é inteligente. Você falou que é isso, aquilo, as coisas que você faz aqui em casa. Eu não entendi porque você estava aqui em casa, mesmo adorando ter você aqui. Como é que eu posso te ajudar? Eu fui muito abençoada de ter uma americana me ajudando. E eu falei, olha, eu não sei nada. Ela falou assim, senta aqui, faz um primeiro currículo comigo. Então ela sentou comigo e fez esse primeiro currículo. E foi ela que me apresentou a posição de Executive Assistant. Por quê? Eu passei mais ou menos umas 2 semanas procurando de engenheira. Eu ainda tinha aquele negócio de que eu tenho que ser o meu diploma. E não tinha engenheiro ambiental brasileiro para conversar. Eu conversava com alguns indianos por alguns grupos de Facebook. E tinha aquela crença de que precisava dar licença para ser engenheira. Só que eu não ia ter tempo. Eu só conseguia me dar suporte por 2 meses, lembra? Falei, engenheira não dá, e agora? E aí eu cheguei e contei pra eles, a gente trocava bastante. Ela falou, por que você não vai ser executive assistant? Eu falei, o que é isso? Ela falou, é ser uma assistente executiva, né? Ser um braço direito ali. É praticamente secretária, mas tem muito mais responsabilidade. E aí eu falei, vou pensar. Cheguei em casa, Babi, e chorei até não poder mais. Eu falei, eu sou engenheira. Eu estudei 5 anos, a minha carreira na GM, multinacional, e ela tá falando pra eu ser secretária. Esse é meu fim nos Estados Unidos. E o Eliseu, ele não sentia tanto essa dor, porque ele era mecânico lá, ele virou mecânico aqui. Então, ele tava trabalhando com o que ele amava. Então, também tinha essa coisa de que a gente tava tendo uma vida boa. Ele tava muito feliz com a vida que ele tinha aqui, mas eu ainda não. A minha parte profissional, que era um pilar muito grande, ainda não tinha se encontrado, né? Aí, eu falei, como assim? Ainda eu escutar ela, eu falei, gente, mas como assim? Nossa, eu fiquei péssima. E aí, fiquei uma semana sem procurar nada. Fiquei de pá virada com ela, corporativo, com todo mundo. Quase voltei a ser babá de novo. E aí, eu falei, tá, vamos lá, vamos dar uma chance. Sentei, via o que a vaga fazia. E aí, que eu foquei no dinheiro. E essa família que foi me falando isso também, ela falou, isso, pelo menos você já começa ganhando aí uns $60 mil por ano, que é um salário bacana, você vai estar do lado de pessoas inteligentes. Aí eu, opa, isso já me interessou. Falou que eu vou estar do lado de alguém que eu vou aprender, porque você vai estar trabalhando como diretor, vice-presidente, CEO, não tem como você não aprender alguma coisa. E aí meus olhos brilharam. Vou estar lá em cima. E aí comecei o processo para ser executive assistant. E foi desastroso. Porque eu tinha um currículo de engenheiro ambiental. Eu não entendia que eu tinha que ajustar e modelar ele para uma executive assistant. Depois eu tive um currículo de mecânica, que eu fui, né, por algum tempo. Foi como eu entrei no corporativo. Foi desastroso. Vários nãos, muitos traumas, porque eu achei que eu já falava inglês fluente. E o meu inglês, ele só era avançado. Ele era intermediário para avançado. Ele não era fluente ainda, só que eu não sabia. A primeira entrevista, desliguei na casa do recrutador. Não consegui falar nem oi. Eu desliguei. E aí eu falei, eu não vou conseguir. Cara, esse aqui eu acho que eu não vou. Eu acho que a gente chegou na primeira coisa na vida que eu vou falar que eu não consigo. E aí chegou, ele deu, e aí, como é que foi a entrevista hoje? Ele falou, vamos. Eu falei, ai meu Deus, lá vamos nós. Porque eu também vi o esforço dele, né? Ele me deu esses 2 meses, mas ele tava trabalhando muito mais pra isso. E aí comecei a fazer entrevista e eu falei, quer saber, eu vou me jogar. Eu ia em workshop de biblioteca, como fazer currículo no mundo inteiro, assim,
Conteúdo material, eu li. As agências de recrutamento, elas davam workshops presenciais nessa época também. Eu fazia todos. Saía para almoçar com o recrutador de agência, e evento de networking, entrevista uma atrás da outra, a americana me ajudando, a holandesa me ajudando também, porque eles não tinham ido embora ainda. E até que sai o meu primeiro sim. Eu faço essa entrevista pro Boston Children's Hospital para ser Executive Assistant, só que olha que engraçado, eles falavam de uma C-Level, eles não falavam de quem que eu ia ser. E até então eu não sabia o que significava a palavra C-Level. E aí faço essa entrevista, passo, a minha família americana foi a minha referência, né? O dia que eles me ligaram, eu tava trabalhando como babá, me ligaram, eles te escolheram. Eu falei, o quê? Repete? Porque eu tava tão acostumada a me ligar para dar não, que o dia que ela falou que sim, ela falou, você conseguiu o trabalho. E eu lembro de eu sentar na escada da casa deles e começar a chorar. Eu fiquei apavorada, Babi. Eu falei, meu Deus, mas eu não sei nada. O que eu vou fazer lá? Eu fiquei apavorada, apavorada. Liguei pro Eliseu feliz e aí começa um outro ciclo. A coisa de que a gente acha que é só entrar no corporativo. E aí começa primeiro o vestimenta. Eu sempre trabalhei no Brasil numa linha de produção, dentro de uma planta. E aí eu vou ser uma executive assistant. Então eu achei que era o Diabo Veste Prada. Comprei uma sainha forte, aquela saia tubinho, sabe? Uma sainha bem secretária, uma blusinha, comprei uma bolsa, um sapatão. Ficava horrível em mim. Meu corpo não tem aquele desenho. Mas até então eu não sabia. Eu tive a crise da roupa. Nossa, eu chorei por 3 meses, gente. Eu fiz todo dia. Tanto que foi um período até difícil no meu casamento pela primeira vez, porque o Eliseu falou, mas que raios que isso é da vida? Eu ajudei ela né, a entrar no corporativo. Ela conseguiu, ela tá no emprego super bacana, tá ganhando bem. E aí ela chora todo dia porque ela não tem roupa. Nem não importasse a roupa que ele me comprasse. Isso que não era roupa, Babi. É a mudança, né? É uma mudança brusca. E eu acho que uma coisa que eu posso falar é que as minhas mudanças, elas nunca foram mais ou menos. As minhas mudanças, elas foram bruscas. Eu sempre saí de um ambiente A e fui pro Z. Eu não ia pro B, que era pertinho. Eu ia pro Z. E aí foi muito difícil, assim, esse começo pra nova Thaís. Porque eu sabia muito de corporativo, mas eu não sabia da cultura dentro do corporativo, né, americana. Eu ainda não tinha esse conhecimento fashion, podemos dizer. Aí fui fazer consultoria de imagem. Percebi que o meu inglês não era fluente. Sofri, tive que voltar a estudar. E assim, Thaís entra no mercado de trabalho americano. Ao mesmo tempo que é uma felicidade imensa arrumar o primeiro emprego no corporativo americano, é um medo do caramba, né? É um ambiente completamente diferente do que a gente está acostumado no Brasil. Aquele inglês que a gente fala no dia a dia não é o inglês que você fala. As palavras são diferentes, o jeito que eles falam. E até tem as particularidades de cada local, né? De cada indústria. E sim, dá medo. Eu tenho certeza que deu medo para quem está passando por isso agora. Para quem tá tomando não agora. Ou para quem tá nem querendo começar, o que você fala para essa pessoa? Você veio pra cá pra você ter uma vida melhor, não foi? E aí você vai perder pro seu medo de conseguir ser alguma coisa melhor, porque eu não saí do colo da minha família, eu não saí do Brasil, eu não vim fugida de nada. Eu vim pra buscar uma vida melhor. E aí eu vou abrir mão dessa vida melhor porque eu tô com medo, ou porque eu tô insegura, ou porque eu acho, né, que eu não consigo sem nem mesmo tentar. Eu não sou dessas de desistir fácil. Eu tô falando isso porque você já atendeu mais de 1.000 brasileiros aqui. Então, você sabe da missa mais da metade. E eu tendo passado por isso, eu também tive nesse lugar de insegurança, de medo. Mesmo depois que eu consegui o emprego. Quando eu fui tentar o segundo emprego, porque eu não fiquei satisfeita no meu primeiro emprego, o medo voltou. E aí eu descobri que tinha muitas coisas relacionadas com o meu trabalho no passado. A gente até conversou um pouco sobre isso, né? Que eram traumas mesmo de trabalho que eu carregava comigo. E eu acho que falta uma coisa, assim, esse brasileiro entender, que tem uma diferença brutal no mercado americano para o mercado brasileiro. É que no mercado brasileiro, a gente vende muito a gente. No sentido de pintar um quadro melhor daquele que a gente é. Sim. Não que no mercado americano não seja. A gente vai, lógico, amadurecendo tudo aquilo que a gente fez, enfeitando a noiva. A gente fala, ninguém quer uma noiva feia, né, descabelada, sem maquiagem. A gente enfeita a noiva para várias coisas, para vender, para arrumar um emprego, até para, né, quando a gente vai encontrar um parceiro, né, a gente se arruma. Tá tudo bem se arrumar, mas o valor que você entrega para quem está procurando trabalho nos Estados Unidos está relacionado com a vaga que você está aplicando. E é por isso que é um processo tão desafiador aqui para o brasileiro entender, porque você tem que aplicar
especificamente tem que enfeitar a sua noiva para aquela vaga específica. As pessoas querem enfeitar a noiva e elas querem pegar aquele currículo basicão, generalização total e mandar para todo mundo. Não vai acontecer nada. Não vai ter resposta. Essa que é a verdade. E é por isso que é tão frustrante quem está começando a procurar emprego. Porque você vai mandar 350 currículos, você vai receber até um e-mail automatizado. Obrigado, recebemos. Pronto, acabou. Nem é um ser humano que lê aquilo. É uma AI que vai ver se as tuas qualificações batem com a vaga. Não é nem um ser humano, cara. Então não é pessoal, né? Isso foi uma frustração que eu tive muito grande. Eu trabalhei no mercado financeiro durante 10 anos no Brasil. E o mercado financeiro ele é global. Então, stock market, né? Não tem muita diferença. Então, eu não tinha muito essa dificuldade da certificação, né? Eu tava no meu mundo quando eu cheguei aqui. Olha só para quem tá aí ouvindo, vocês acabaram de ouvir a história da Thaís, agora vocês vão ouvir uma história rápida minha para vocês entenderem as diferenças. No meu caso, eu tinha medo de não conseguir emprego por falta de capacidade. Eu achava que eu não tinha capacidade, que eu não era boa o suficiente para conseguir um trabalho no mercado financeiro americano. Era isso que eu achava. E aí, eu ia procurar empregos em outros lugares, outras áreas. E quando as pessoas viam o meu currículo, tipo assim, não dá, entende? Tava totalmente desconexo. Foi só quando eu entendi que, primeiro, assumir que você tem a capacidade. A gente precisa assumir que a gente é capaz. A gente precisa own it. Você tem que saber falar sobre a sua capacidade. A gente fala capacidade técnica, capacidade mais emocional, de relacionamento, de comportamento, aquilo tudo. Então, você tem que saber falar das suas capacidades, cara. Isso é muito importante. Eu não sabia falar das minhas. Eu tinha medo, eu tinha vergonha. Eu achava que não era o suficiente, eu achava que era pouco, eu achava que não dava. Eu consegui o meu primeiro emprego num dos maiores bancos de investimento do mundo. E eu não acreditava. Quando eu recebi a ligação, eu não acreditava. Eu falava, não é possível, é mentira, o cara tá zoando. Ele tá errado isso. Então, aquele tal do síndrome de impostora, sabe? De que você se conta uma história de que você não pode, que não é capaz, que você não consegue, que você não vai. Lógico, você tem que ter a capacidade. Eu acho que a Thaís, o trabalho dela, ela vai ajudar você a ver isso, né? Parte do trabalho é olhar pro que a pessoa fez e falar, não, tá bom, você tem a capacidade para esse job aqui. Vamos só enfeitar a noiva para esse tipo específico de trabalho, para esse tipo específico de vaga. O papel dela nessa etapa é muito importante. Para mim, hoje, quando eu pensar que eu preciso contratar uma pessoa como a Thaís, é para me dar essa confiança de que eu tenho a capacidade. Eu só preciso aprender a falar sobre essa capacidade, eu preciso articular, eu preciso aprender a escrever, eu preciso aprender a organizar e apresentar essa capacidade. Porque eu acho que esse é o grande diferencial de contratar uma pessoa como a Thaís hoje. Porque ela aprendeu isso na vida. Ela aprendeu isso com o Eliseu. Porque o que você fez com o Eliseu foi exatamente isso. O Eliseu tinha capacidade. Só que ele não sabia falar. Bom, vou fazer um teste. O ótimo da história do Eliseu, e aqui a gente tem 3 histórias muito legais, é que o ótimo da história do Eliseu era que ele era bem técnico. Mas eu tenho certeza que o Eliseu também é uma pessoa ótima de se relacionar, ele é um cara bem bacana. Acredito que ele seja um ser humano bem legal de trabalhar, porque não adianta só também fazer o motor lá e ser um bolha, né? Ninguém quer uma pessoa assim. Você tem a sua capacidade técnica em dia. Uma coisa que eu vejo que também, no seu caso, e vejo que também é o caso de outras pessoas, é quando a tua formação é muito descorrelacionada ou precisa de muita certificação. Eu conheço várias pessoas na área da saúde. Isso é triste, gente. Advogados, sei, é foda. Você tá aqui, você é advogado, você tá na área de saúde. Engenheiro, né? No seu caso, ambiental, que precisa de certificação. Cara, é um começo total. Mas, com certeza, você tem habilidades técnicas e não técnicas para fazer outros tipos de trabalho. Mas você precisa de alguém um pouco para validar isso. Precisa de uma pessoa. Você não vai conseguir fazer isso sozinho. Porque brasileiro, infelizmente, a gente tem síndrome de vira-lata. Ainda mais aqui nos Estados Unidos, imagina. Eu? Não. É muito para mim. Bank of America, Merrill Lynch? Não, jamais. Nem no Brasil, trabalhava nem no Itaú, né? Eu contratei. Eu não conhecia a Thais na época, mas eu contratei uma pessoa para me ajudar, não no primeiro emprego. O primeiro emprego foi raça. Foi na raça. Mas porque eu tentei tanta coisa, Thais, juro. Eu tentei os trabalhos mais básicos que eu não conseguia. Eu falei, não é possível, eu vou tentar o mais difícil, então. Se o básico não tá conseguindo, eu vou tentar o mais difícil. Aí eu fui tentar o mais difícil e consegui. Eu falei, então, realmente tava muito... entende? As pessoas percebem que se elas te contratarem para uma coisa que você tá muito... Você não vai ficar. Então, o meu primeiro na raça, mas o meu segundo, que foi um de ganho, assim, em termos financeiros, onde eu, tipo assim, praticamente dupliquei o meu salário, eu precisei de ajuda. Eu precisei de ajuda de uma pessoa que viesse e me falasse assim, olha, você pode, você conseguiu isso aqui, aqui, ali, desse jeito. Você só precisa recontar essa história. Você precisa recontar a sua história. Colocar em ênfase as coisas mais legais. Não precisa falar das coisas que não foram tão legais.
Eu tinha alguns traumas emocionais que eu tinha que passar, que eu tinha que perdoar algumas pessoas, me perdoar por coisas que tinham acontecido no meu trabalho. Enfim, aconselho, se você está chegando aqui, ouvindo esse podcast, porque você está no mercado de trabalho, tá precisando de um emprego, ou tá querendo se recolocar, tá querendo ganhar mais, e não está conseguindo, você está fazendo alguma coisa errada. Porque existe um processo. E existe uma pessoa que pode te ajudar a validar a sua parte técnica do trabalho. Pode te ajudar a fazer essa adequação de linguagem, é uma adequação de linguagem, que quando você também tem um mentor, um coach, alguém que vai te ajudar, te dá as ferramentas para você ter a confiança para você ir na entrevista, porque não é fácil, gente. E vai tomar não. Vai tomar muito não. E a gente aprende com o não. O não é aquela coisa que você sofre aquele dia, você chora aquele dia, e depois você fala, agora vamos pro próximo. Perfeito, tudo que você falou, a sua história é a história de muitos, né? Só que a sua história, Babi, é a história de muitos, mas também de poucos, porque a gente tem mais brasileiros desistindo do que continuando e pedindo ajuda. E eu acho que é entender que essa adequação não é só sobre o inglês. Muita gente acha que é só traduzir. Não é sobre isso. É sobre entender onde você se encaixa, o porquê que você se encaixa, como é que eu vou fazer. E eu acho que o desafio, quando você começou a sua fala, você falou de se vender para a próxima parte. Eu também não entendi. Era difícil porque a gente não se vê lá ainda. Eu ainda não sou isso. Eu ainda não me vejo isso. Como é que eu vou me vender se eu ainda não sou? O brasileiro não entende isso. E aqui não, você tem que vender o eu do futuro. Tá vendendo pra vaga do futuro. Você não tá vendendo, você não tá falando de passado, tudo que você teve ou não teve, né? Então, eu acho que isso que é o muito difícil. Sim, eu sei quem vai conseguir, quem não vai. Simplesmente seria hipócrita falar, tanto que eu não trabalho com taxa de recolocação dentro aqui da Carreira USA. Porque isso é impossível. Eu sou só uma ferramenta. A pessoa que tem que fazer, né, o trabalho e trilhar esse trabalho. E muitas vezes o brasileiro também se auto-sabota. Tem muita gente que vem super animada. Eu vejo o currículo e falo, meu Deus, olha essa pessoa. E eu me emociono com cada currículo, tá, Babi? Porque eu vejo que a gente é tão capacitado. Nossa, tem brasileiros que fez tanta coisa que eu nunca imaginei ter contato com essa pessoa. Eu fico lisonjeada de ter contato com esses profissionais. E aí, ela, hoje eu vou ter uma viagem, tô tendo visita, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, e o processo seletivo que é bom nada, Babi. Eu não sei se com você foi igual quando eu entrei, mas eu tive que pegar 2 meses e viver processo seletivo. Eu não fazia mais nada. Não, é desgastante, gente. É desgastante arrumar emprego. É uma jornada e tem que se dedicar. Eu falo que se não fizer todo dia, tem que estar todo dia, aplicar todo dia, saber que e é uma engraçada porque sabe que é uma coleção de não. Mas por que dói cada não? Mas aí são a parte emocional que a gente tem que tratar. E o brasileiro também subestima muito o processo. Quando a gente fala, olha, vai ser difícil sozinho, é complicado. Eu já passei por tanta coisa nessa minha vida, mas pelo processo seletivo você ainda não passou. Babi, o meu apelidinho pro processo seletivo americano é triturador de ego. Porque pra mim é isso que ele é. Ele pega você, ele te amassa, ele te leva ao pó. E aí, se você não souber se reconstruir, escolher essa boa forma que você vai ser, você fica no pó. Você fica num trabalho que você não tá feliz, um trabalho que você não queria, um trabalho que você não escolheu. E todo mundo tem alguma coisa pra oferecer, né? Ninguém veio no mundo pra ser um zero à esquerda. Possível que Deus te criou pra você ser um zero à esquerda. Não. A gente tem um pai que é muito bom. Então, você veio aqui pra ter uma vida boa, pra ser alguém na vida, né? Pra conquistar. E é você que tem que entender isso. E tem que se enxergar dessa maneira. Eu trabalho muito o processo aqui da autoimagem profissional, né? Se você não se vê como esse profissional, você não vai conseguir. E a parte da autorresponsabilidade, que eu acho que ainda é falha no brasileiro. Não é porque você contratou uma ajuda que é garantido que você vai conseguir. Porque tem nuances de mercado, tem momentos de mercado. Por exemplo, ano passado, o marketing e o RH estavam horroroso. O marketing ressuscitou em novembro. Eu fiquei de abril a outubro sem recolocar ninguém na área de marketing. Sou eu que desaprendi a fazer currículo de marketing? Não sei. Era o momento que o mercado estava vivendo. Então, essa pessoa entende que é o mercado e ela faz uma transição que algumas escolheram fazer, algumas decidiram esperar. E aí, em novembro, dezembro, a gente teve as recolocações dela. Não sou eu. Sim, de ter autorresponsabilidade de usar as ferramentas, mas de entender que tem mudança de mercado, que tem estratégias diferentes, e é tudo teste. Eu vou fazer o meu melhor para acertar de primeira, mas talvez eu não acerte. Porque talvez você não me contou uma parte da sua jornada que é importante, talvez tenha uma coisa emocional aí que eu não sabia, talvez venha uma coisa nova de mercado. E quando eu aperto a mão do meu cliente, né, a gente fala, vamos trabalhar juntos. Eu testando aqui, você testando aí, a gente vai trabalhar juntos, não é um trabalho onde você faz uma parte, me entrega, eu faço a minha, não. É juntos, a gente precisa trocar, a gente precisa conversar o que tá acontecendo. Vamos ter ideia juntos, conversando, porque senão
não tem como eu te ajudar, dar esse suporte, né? Mas eu não sei te explicar o que é fazer parte, né, da vida de cada um. Eu demorei muito para entender que o meu trabalho não era sobre colocar essa pessoa no mercado para ganhar dinheiro. Quando eu comecei esse trabalho, era mais ou menos isso. Eu vou ajudar as pessoas a ganhar tanto bem quanto eu ganho. Mas depois de alguns anos, eu estava até fazendo um trabalho de marketing e foi mais uma vez o Eliseu. Se a gente pudesse falar o que o USA faz, além de colocar brasileiro no trabalho nos Estados Unidos. Aí o Eliseu falou, a carreira USA muda vidas. E aí, no dia que ele falou a carreira USA muda vidas, eu entendi tudo. A vida, porque aquela família vai ser mais feliz, porque o homem, a mulher vai estar mais feliz, eles vão estar mais realizados, eles vão ter um poder de compra melhor. Então, realmente, eu entendi que eu mudava vidas no sentido que... E o primeiro emprego nos Estados Unidos é muito marcante pra gente, né? Pode ser que a gente quis ou não, mas o primeiro emprego é aquela grande conquista. Porque não vai te permitir só ganhar em dólar, vai te permitir ter amigo americano, que muito brasileiro não tem acesso a esse ecossistema, vai aprender sobre a cultura, você vai aprender, né, a realmente se sentir pertencente aos Estados Unidos. Então, hoje eu entendo muito o propósito do meu trabalho em cima disso para desenvolver cada vez mais, e trabalho muito mais o psiquê. Eu comecei uma Thaís técnica, Babi, eu chegava aqui, era só resumir, vamos lá, bora, 10 aplicações. Hoje tem uma Thaís com uma escuta mais ativa de entender a tua história. Aí eu entendo que teve um trauma do inglês porque alguém falou. Aí eu entendo que tem um amigo que anda junto que falou que primeiro tinha que validar o diploma, então ela tá com medo. Aí eu entendo que a esposa em casa não dá o apoio. Então, tem todo um entender hoje. A história tem todo um time pra isso, inclusive, porque senão a gente não consegue fazer esse brasileiro se mexer rápido. Ou se mexer, né? A grande maioria, eu acho que provavelmente vai comprar um processo de transformação mesmo daquilo. É como se fosse uma receita de bolo mesmo, né? Você tem os ingredientes, você sabe que você tem ali a capacidade aqui, você tem a vontade ali, uma certa coragem aqui, mas como que a gente bota tudo isso e faz alguma coisa nascer, né? Que é esse sim, que é um sim. É isso, é um sim que muda tudo, né? Muda a tua perspectiva, porque depois desse sim, você não vai mais aceitar qualquer coisa, entende? Depois que eu consegui meus primeiros sims, aí você sempre vai crescendo, né? Óbvio que tem alguns momentos que esse crescimento faz sentido, alguns momentos a gente vai escolhendo outras coisas, mas eu sempre falo para as pessoas que às vezes porque eu consegui fazer isso, eu recebo alguns pedidos de opinião, né, ajuda, tal, e eu falo, gente, sempre foca no serviço. O que você está oferecendo para aquela pessoa? O que você pode fazer para ajudar aquela pessoa naquilo que ela está precisando? No final das contas, somos todos seres humanos precisando um dos outros. A gente só precisa se combinar e se entender, sabe? Currículo, a entrevista, o que é isso no final? É a gente se conhecer, se comunicar, se entender, E sabe? decidir que eu te ajudo e você me ajuda, porque é assim que é a contratação, né? Eu te ajudo e você me ajuda. É isso, é isso, é isso. Mas você percebe porque tem tanto nome, tem tanto processo, tem tanto não sei o quê. Eu sei, é assustador. Quando Um você país. chega o ponto mais importante é a pessoa do outro lado lá te conhecer, saber quem você é, a sua história, o que você traz para a mesa, ela saber que você sabe fazer pergunta bem, porque precisa entender qual que é a situação ali da empresa. Um parênteses agora do que você está falando do assunto. É muito importante também o brasileiro entender, ser lembrado que a vida no Brasil também não é fácil. Porque do jeito que eu converso com os brasileiros, parece que só o processo seletivo é difícil, né? Parece que não passaram por mais nada difícil, assim. É como se fosse tudo plumas. E eu falo, mas como que é o teu trabalho no Brasil? Eu trabalhava 13, 14 horas, tinha um chefe tóxico, não ganhava dinheiro pra isso, saiu por causa da segurança da cidade que não tinha. Eu acho bem importante também lembrar que a gente veio. Cara, a gente veio de um lugar onde a gente precisava se dar tanto, sacrificar tanto, e por que parece que a gente chega aqui e perde toda essa energia, né? Parece que se esvai no avião. Acho que vai ficando pelo caminho conforme o avião vai chegando aqui. Nossa, toda a coragem que eu vejo tanta gente. Quando eu olho os currículos, Babi, olha, é cada um. E eu tenho que olhar pra você e falar, você tem noção que você fez isso aqui? Nessa empresa, nesse lugar, nesse ano, com esse dinheiro aqui que você tá me falando? Aí a pessoa fala, ué, e você tá com medo de processo seletivo? Você tá com medo de um nãozinho de processo seletivo? Querido, você construiu a ponte aqui que liga a Cantis com a Venezuela, sei lá. Sabe? Então, assim, é um trabalho também de lembrar eles que da onde eles vieram
teve momentos difíceis que eles conseguiram passar por isso, que eles vão conseguir por esse também. E eu não sei você, mas eu não sou uma pessoa cheia de sims no Brasil, não. Eu tomei vários nãos também, não foi nada aberto, assim, uau, tapete vermelho. Então eu não sei qual que é a expectativa que eles têm, né? Aquela falsa crença que nem eu falei no começo do documento, achando que é o documento chegar e que chega todo o restante, que chega o emprego, que chega a casa, que chega o inglês, não é? Que não Não, é é a só o conquista. começo. Mas O é realmente documento só o tem, né? começo. Thaís, aproveitando um pouco que você está falando de mercado de trabalho e a gente já está finalizando, eu queria que você desse, assim, uma ideia do que você vê nesses próximos anos, agora que a gente está com um novo governo. O trabalho é um indicador econômico, né? Vamos dizer, né? Tanto que a gente calcula desemprego, o número de vagas abertas. E como um indicador econômico, ele vai se alterando ano a ano, trimestre a trimestre, e dependendo das políticas socioeconômicas que estão sendo feitas aí pelos governos. Eu sei que nos últimos anos não tem mudado muito, o mercado de trabalho continua forte. O que você acha que vai acontecer? Como que você está vendo isso para os próximos anos agora? Bom, pro curto prazo, vamos assim dizer, nesses 2 primeiros anos, eu acho que fortaleceu e já posso te dar um cenário que eu já vi acontecer, tá? Mesmo não tendo a posse, assim que o novo governo foi elegido, que foi lá no final de outubro, acontece que geralmente novembro e dezembro é um momento um pouco mais devagar para processo seletivo. Babi, foi o primeiro ano da minha empresa, tô há 4 anos nesse mercado, em todo o antigo governo, que eu vi novembro e dezembro ser incrível. O mercado já pegou fogo no próximo dia, porque para mim as empresas já entenderam. A economia vai melhorar, deixa eu já abrir essa vaga, esse projeto vai dar certo, elas já injetaram. Então, novembro e dezembro foi espetacular para os meus mentorados, muita entrevista, muita oportunidade. E eu acho que a gente vai se manter assim nesses próximos 2 anos. O que eu vejo é mais competitividade se a medida para estudante internacional também ter green card for aprovada. Então, tem uma possível medida de dar o documento para estudante internacional, que é um volume muito grande. A gente acha que não tem muito estudante internacional, mas corresponde a, sei lá, 60% dos estudantes das universidades americanas. E eu não sei como que vai ser esse critério, não foi falado, discutido ainda, mas pode aumentar a competitividade por uma vaga, porque em vez de ter 5 pessoas competindo, vai ter 10. Eu acho incrível, porque o estudante, ele injeta dinheiro na economia, ele já tá aqui, ele sabe da cultura, ele sabe um monte de coisa. Então, por que não ele estender? Eu acho que vai ter nota de corte, eu acho que deve ter alguma coisa, porque nem todo estudante internacional se qualificaria, né? Mas eu achei muito incrível, ao invés de trazer uma mão de obra de fora, 100% fresh, que não sabe de nada, às vezes não consegue rodar tão rápido quanto eles querem, né? Eu achei uma medida muito boa. Mas vou acompanhar muito de perto, porque isso muda completamente o meu cenário, né? Dos meus clientes, em questão de competitividade, então também de quem que a gente pode atender. O estudante agora vai poder ter um preparo anterior. Se isso acontecer, você já sabendo que você vai ter a chance de um trabalho, eu acho que muda muito como você se prepara desde os anos que você entra na sua faculdade. Essa medida eu vou estar acompanhando de pertinho. E a última pergunta que eu queria falar com você a gente tem ouvintes do Brasil também. Você ajuda pessoas que eventualmente estão no Brasil e que querem, por exemplo, aplicar para trabalhos aqui nos Estados Unidos? Eu só ajudo dessa maneira, trabalhando remoto para os Estados Unidos, ganhando em dólar, da área de vendas e de tecnologia, de TI, porque são áreas que eu sei que é uma realidade, tá? São áreas que é uma realidade desses departamentos conseguir estar no Brasil e trabalhar remoto ganhando em dólar para os Estados Unidos. Mas eu também trabalho com EB2 NW, que é o tipo de qualificação, né, para profissional qualificado, EB1. Eu faço EB1 e EB2 NW. Eu tenho uma empresa parceira que eu trabalho junto, mas estou bem perto, porque acaba que eu levo para eles e eles trazem de volta para mim. Então, eu acompanho desde o comecinho e também faço esse trabalho. Mas o meu público é mais voltado para quem já está nos Estados Unidos mesmo, tem permissão de trabalho ou está no processo de ter permissão de trabalho. Thaís, eu queria te agradecer. A gente falou muita coisa, a gente poderia ficar mais 2 horas aqui, né? Contando toda a sua trajetória até hoje, mas acho que deu para entender a força da sua vontade de vencer aqui nesse país, quando você veio como au pair. A parceria sua com o Eliseu, né? Que parceria, gente, que casalzão, né? Casalzão. O Eliseu precisou ver esse podcast, porque ele teve aqui, ó, presente com a gente. O que vocês fizeram juntos foi muito legal, de um apoiando o outro, e de você ter conseguido esse primeiro emprego, mesmo com todas as dificuldades, e você ter transformado tudo isso no Carreira USA. O Carreira USA por si só, pelos números e pelo sucesso que você faz, a gente não precisa ficar aqui dourando a pílula.
é uma necessidade que o povo brasileiro tem e que bom que a gente tem você para poder ajudar esse povo a fazer essa transição tão difícil de conseguir um emprego no mercado de trabalho americano, né? E a gente sabe que realmente é complicado. Apesar de nunca ter feito um trabalho com você, eu tenho certeza que você entrega muito pelo que eu vejo dos seus alunos falando por aí. Então, eu quero te agradecer e eu espero que você que esteja ouvindo, se esse podcast foi para você em relação ao trabalho da Thaís, eu sei que a história dela é maravilhosa, mas ao trabalho da Thaís, envia para amigos, envia para pessoas que estão procurando emprego, que querem ou não estão conseguindo, ou que estão frustrados nessa área, que eu acho que a Thaís pode ser uma grande ajuda para essa pessoa. Muito obrigada pelo convite, eu amei também, passou rápido o tempo, mas foi maravilhoso trazer um pouquinho da minha história. É bom pra mim também me lembrar da onde eu vim, né, como é que eu vim, tudo aconteceu. E tem duas coisas que a gente fala aqui na Carreira USA. O lema da empresa, Babi, é a gente dar certo. Porque eu acredito que todo brasileiro realmente pode dar certo nos Estados Unidos. Se eu dei, qualquer um pode dar. Se o Eliseu deu, qualquer pessoa pode dar. Nós éramos pessoas improváveis. Eu não era aquela pessoa na lista dos favoritos que alguém ia olhar e falar, essa aqui vai dar certo. E tem uma coisa que eu gosto de falar também, que quanto mais brasileiros no mercado americano, melhor. Eles precisam da gente, a gente é muito talentoso, a gente é criativo, a gente tem uma potência de força de trabalho, de lealdade. Enquanto mais brasileiros no mercado americano, melhor. Vai ser um prazer ajudar qualquer brasileiro que me encontre ainda que não conhecia. Obrigado pelo tempo e tô pronta para o próximo. Ok, vamos ter mais. Um beijo grande e até a próxima.